Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Igor Ramalho falando aqui. E hoje eu quero trazer para vocês a história do meu intercâmbio. A minha intenção é responder as perguntas, por exemplo, será que eu devo fazer um intercâmbio? O que é um intercâmbio? Que tipo de benefício traz? Será que o intercâmbio é só flores? Será que eu vou ter alguns tipos de problemas? E esse vídeo vai servir tanto para as pessoas que querem fazer o intercâmbio, seja o intercâmbio na faculdade, seja no período do colegial, e até mesmo para os pais que têm aquela dúvida de será que eu deixo meu filho ir para o intercâmbio ou não? Então todos esses tipos de dúvida e muito mais eu vou falar aqui nesse vídeo. Então sem mais enrolação, bora pra história. Pra mim tudo começou quando eu decidi aprender inglês. Eu ainda não tinha intenção de fazer intercâmbio, mas eu acordei num dia, como alguns de vocês já sabem, acordei e falei, vou aprender inglês. E eu fui atrás da escola, comecei a aprender e mais ou menos uns 6, 7 meses depois foi que eu tive a ideia de ter meu intercâmbio. Eu tive uma conversa com um amigo que não tinha ido ainda, ele ia fazer pro México e ele começou a falar o tanto que ele estava animado e tudo mais, e aquilo começou a entrar na minha cabeça. Conversei com outros amigos meus que já tinham feito intercâmbio, as histórias deles foram sensacionais e, cara, eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero, eu vou fazer isso sim e vamos nessa. E aí eu fui falar com o meu pai, a primeira reação dele foi, você tá louco? Porque eu nunca tinha saído do país. Acho que meu pai e minha mãe na época tinham ido uma vez ou duas para fora do país também. Nada, foi uma vez para Argentina, uma vez para o México e só. Nada muito relevante, por isso que ele teve essa reação meio espantosa. Mas a gente foi conversando, a cabeça dele foi abrindo. E o momento que eu consegui convencer ele de verdade foi quando a gente foi para uma agência de intercâmbio que tem aqui na minha cidade. Eu só quero deixar bem claro que eu não vou citar nenhum nome de agência aqui, não vou recomendar agência nenhuma para ninguém. E quando a gente chegou nessa agência, tem uma coisa em mente, as pessoas, as agentes que trabalham lá, elas são treinadas para convencer tanto você quanto os seus pais a vender, a fazer com que você tenha uma boa ideia sobre o intercâmbio e os seus pais também, porque se eles não tiverem uma boa ideia sobre isso, vai ser muito difícil você conseguir. E quando eu cheguei lá, eles falaram muito bem, deixaram meus pais muito tranquilos, mostraram para eles o que é um intercâmbio de verdade, enfim, falaram de uma forma linda, maravilhosa, que eu jamais conseguiria fazer. De novo, eles têm um super treino para isso. Então aqui já fica a primeira recomendação. Se você quer convencer os seus pais, mas não sabe como fazer isso, já tentou de tudo, apenas convença, foca em convencer eles a ir a uma agência de intercâmbio. Se não tiver uma disponível na sua cidade, entre em contato com uma, vê se vocês podem marcar um café online, ou seja, só uma ligação online de vídeo em que os seus pais vão estar presentes, a agente ou a agente e você, e assim deixa com que eles convençam os seus pais, porque de novo, eles são treinados para isso. Você nem precisa contratar essa agência depois, apenas use ela como uma forma de fazer com que seus pais entendam que o intercâmbio é uma coisa boa. Bom, depois dos meus pais convencidos, foi apresentado todas as opções que eu tinha para poder ir para o intercâmbio, e a que me chamou mais a atenção foi a Holanda, tanto pelos requisitos quanto pelo que é o país, tudo que eu teria lá, tudo que eu poderia conhecer. Eu falei, cara, é esse país que eu quero, eu vou para a Holanda. A partir desse ponto, como eu disse, foi uns 6, 7 meses depois que eu comecei a fazer intercâmbio, eu comecei a estudar inglês de verdade, porque primeiro eu tinha que passar numa prova. Eu não sabia nada de inglês antes de começar a estudar, nada. E eu teria que passar numa prova para eu poder ir no intercâmbio. Se eu não fosse aprovado, eu não teria inglês suficiente para isso, então eu não poderia ir. E segundo, eu perderia muito do meu intercâmbio se eu não soubesse falar inglês quando chegasse lá, porque os holandeses, cara, 90%, talvez até mais, falam inglês, tipo, super, super, super bem. Qualquer pessoa que você encontrar na rua, você consegue se comunicar com elas em inglês. Então seria muito estranho para meus amigos da escola, para minha família, quando eu chegasse lá sem falar. Eles iam falar, cara, como assim você não fala inglês? É muito estranho isso pra eles. Eu perderia muito do meu intercâmbio sem entender, sem conseguir me comunicar com eles. Por isso, eu comecei a estudar inglês de verdade, eu comecei a estudar todo dia, eu comecei a me dedicar todo dia. E foi aí que eu comecei a realmente aprender, que eu comecei a realmente aprender mais rápido. Eu fechei o meu intercâmbio mais ou menos em novembro de 2016, outubro, novembro de 2016. O tempo foi passando, foi chegando janeiro, fevereiro, ainda conversava com meu amigo que ia pro México, a gente tava super animado. E mais ou menos em fevereiro, março, eles me deram a notícia de que até o dia 25 de agosto eu estaria viajando. E até junho, não lembro se era junho ou julho, eu acho que é julho, na verdade, eu teria que ter informações sobre a minha família, sobre a escola que eu ia ficar, sobre a cidade que eu ia morar, porque até então a única informação que eu tinha é que eu ia pra Holanda. Não sabia a data do voo, não sabia a companhia aérea, não sabia escola, não sabia família, cidade, não sabia nada. Só que eu ia pra Holanda. O tempo foi passando e julho foi chegando e aquela ansiedade foi aumentando. Mas foi aí que começou a acontecer algumas coisinhas. Eu nem tinha ido pro meu intercâmbio ainda, e a ansiedade já começou a bater muito forte. E não porque eu tava com medo, nem nada disso. Em nenhum momento me bateu medo. Mas foi porque julho chegou e eu não recebi notícia da minha família. E julho foi passando, e eu não recebi nada de notícia e entrou agosto. Detalhe,
Eu ainda nem tinha minha passagem aérea, nem tinha a data de que eu ia voar. Eu não podia comprar minha passagem aérea porque eu não sabia a data. E para você que tem algum tipo de experiência com viagem, você sabe que, principalmente viagens para o exterior, o certo é você ter a passagem comprada mais ou menos de 3 a 4 meses de antecedência. Porque se você deixa para menos que isso, fica muito em cima da hora e você paga muito mais caro. Como eu disse, até dia 25 de agosto eu tinha que estar viajando. E agosto foi passando e eu ainda nem tinha informação sobre qual cidade eu ia morar. O tempo foi passando e a relação com a agência de intercâmbio foi ficando pior, cada vez pior, porque foi um estresse muito grande que foi criando nos meus pais, foi uma ansiedade muito grande que foi criando em mim. Todo aquele meu sentimento de, cara, eu vou viajar, cara, que delícia, nossa, não vejo a hora de chegar, isso foi passando. E a minha esperança, ela foi morrendo, porque o dia 25 de agosto chegou e eu ainda não tinha nenhuma notícia do que ia acontecer. Acabou agosto, setembro entrou e ainda não tinha nenhuma notícia e aquele sentimento ruim, aquela sensação de não acredito que eu entrei nisso, que desesperança, isso não vai dar certo. E eu já tava perdendo todas as minhas esperanças. Toda aquela animação, ela não existia mais. Eu comecei a passar um período meio ruim, porque eu ficava muito... Não que eu ficava o dia inteiro deitado na cama, não, mas quando eu pensava sobre isso, não tinha mais animação e é uma sensação muito estranha. Mas o tempo foi passando e um certo dia, finalmente, a gente recebeu a notícia da família, que na verdade foi uma coisa bem bagunçada. A primeira família era uma família de pessoas que trabalhavam dentro da empresa, porque a empresa que eu contratei aqui no Brasil, eles contratam uma empresa lá na Holanda que organiza tudo pra mim. O que aconteceu foi que a empresa lá da Holanda vendeu 3 intercâmbios a mais do que poderia ter vendido. Então eu e mais 2 meninas, 2 grandes amigas minhas, elas ficaram também sem família, sem escola, sem saber de nada. Assim, a mesma coisa que eu passei, passou tudo com elas. Um grande erro das 2 agências. Ah, mas foi a agência de lá que vendeu. Sim, mas eu contratei a agência aqui do Brasil. A minha relação é com eles. Se eles contratam alguém que não sabe fazer o serviço direito, a culpa já não é minha. E aí então a gente recebeu a notícia, tanto eu quanto as minhas 2 amigas, a gente recebeu a notícia de que a gente finalmente iria, como eu disse, uma família que trabalhava lá na agência da Holanda quis me aceitar, só que foi meio assim, eu aceito pra ele não ficar sem vir, vai. Mas no fim das contas, eles conseguiram uma outra família que já tinha recebido brasileiros, eles contataram eles e falaram, olha, estamos com esse brasileiro aqui, ele tá sem família, não conseguimos achar nada porque vendemos mais do que poderia, tal. E a família holandesa falou, não, manda ele pra cá, pode mandar. A princípio era provisório, eu ia ficar com eles por mais ou menos uns 2, 3 meses até eles acharem uma família permanente pra mim, e aí eu iria pra casa dessa família. Ia ser um pouco prejudicial, sim, porque eu já teria, em 2, 3 meses eu poderia ter feito muitos amigos lá, eu ia ter que recomeçar tudo de novo, mas seria muito interessante também, porque eu teria a oportunidade de viver em 2 cidades, de conhecer mais pessoas, de viver com 2 famílias. Quando eu cheguei lá na Holanda, foi quando eu percebi que o meu inglês estava o suficiente para poder viajar. Isso que eu tinha estudado um total de 1 ano e meio. Como eu disse, foram 6 meses que eu estudei, em novembro eu fechei o intercâmbio e setembro, dia 28 de setembro, foi o dia que eu viajei pro meu intercâmbio. Ou seja, a minha agência me enrolou por mais de 1 mês. Era para ter viajado até 25 de agosto, eu viajei 28 de setembro. Eu perdi mais de 1 mês de intercâmbio por causa da agência. Mas voltando, eu estudei 1 ano e meio de inglês e eu já estava falando inglês muito bem. Eu ainda não considerava fluente, porque eu tinha que pensar um pouco pra falar, mas eu já considerava meu inglês muito foda. Cheguei no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, e quando eu cheguei lá, uma mulher veio me receber, que trabalhava pra agência da Holanda. Ela veio me recebeu super bem, com um sorriso no rosto. E um detalhe que eu esqueci de contar, quando eu tava no avião, eu ainda não acreditava que aquilo ia acontecer. A desesperança foi tanta que essa enrolação da agência criou em mim, falando dessa forma, foi só 1 mês, parece que é coisa pouca, mas cara, a ansiedade que eu criei, a ansiedade boa que eu criei, a esperança, a expectativa, foi mais de 1 ano de expectativa, porque por mais que eu fechei o meu intercâmbio só em novembro, antes disso eu já tava pensando muito sobre o intercâmbio, então foi mais de 1 ano que eu criei expectativa pra chegar e parecer que eu não ia mais, e aí dentro do avião eu falava, cara, parece que não é verdade isso, e eu só fui realmente perceber no momento que eu vou contar agora. Cheguei, fui recebido sorridentemente pela mulher, a gente conversou ali muito. Nesse momento tava só eu e as 2 meninas que também foram enroladas. E eu conversei, cara, muito com ela, o máximo que eu podia. Perguntava tudo, arranhava meu inglês o máximo que eu poderia. E ela colocou a gente num táxi, as meninas pra um lado, eu pro outro, porque foi cada um em uma cidade. E esse taxista, cara, foi o melhor cara que poderia ter aparecido pra mim pra me levar pra minha cidade, cara. A gente conversou muito tempo. Do aeroporto de Schiphol
até a cidade que eu morei, Reich, que é no sul da Holanda. A Holanda é um país muito pequeno. Você atravessar do ponto mais ao norte, do ponto mais ao sul, dá 3 horas e meia. É muito pouco, é bem pequeno. Pra você ter noção, do aeroporto de Schiphol até a cidade que eu morava dava 2 horas. Então é praticamente atravessar o país. E a gente conversou o tempo inteiro. Tudo bem que eu não conseguia entender 100% do que ele falava, mas eu entendia assim 80%, 90%. E é claro, em inglês, tá? Eu não falava holandês ainda. E foi o momento que eu percebi, cara, meu inglês tá foda. Eu consegui aprender inglês em 1 ano e meio. Eu tô de parabéns. E eu fiquei, nossa, muito orgulhoso de mim mesmo. Cheguei lá, conheci a minha família maravilhosa. Na hora que eu abri a porta, na verdade, na hora que a Anitta, que é a mãe de lá, abriu a porta, ela já me recebeu com um super sorriso, me abraçou, falou oi, tudo bem em português, porque já tinha recebido brasileiro, ela sabia algumas coisinhas. Eu falei oi, tudo bem em holandês pra ela, e a gente conversou muito. Tava lá a família, são 4 irmãos, mas todos eles, na verdade, um deles ainda morava lá na casa, e todos os outros moravam fora da casa, mas um deles foi lá na casa pra me receber, foi lá pra conversar comigo, e cara, eu me conectei demais com ele. Foi o irmão que eu mais me conectei. Então a família que tava lá pra me receber foi a Anitta, que era a mãe, foi o Harry, que é o pai, foi o Lars, que é o irmão mais velho, assim. Enfim, tava o Hulo, que morava lá, que ele tinha acho que ele é 2 ou 3 anos mais velho que eu. E o Lars, ele tinha 31 anos, enquanto eu tinha 17. Hoje eu tenho quase 21, ele vai ter então 34 ou 35. E por mais que o Hulo era o irmão que morava lá, eu me conectei muito com ele também, ele foi foda demais. Eu me conectei muito mais com o Lars, porque, cara, não sei, foi uma conexão de outro mundo. E aquela família foi realmente uma conexão de outro mundo. Foi uma coisa que não dá pra explicar, é família mesmo. 3 dias depois que eu tava lá, você se lembra que eu falei que seria uma família provisória. 3 dias depois eles falaram, esquece essa história de provisória, você vai ficar com a gente até o final do intercâmbio e eu não quero saber. E, cara, aquilo me deixou muito feliz, eu nem sabia, nossa, é uma sensação que não dá pra explicar, uma sensação muito boa. Porém, um belo dia eles falaram pra mim, vamos dar uma volta? Falei, vamos. A gente entrou no carro, a gente foi dar uma volta, e aí eles pegaram e falaram assim, essa escola aqui é a escola que talvez você vai estudar. Aí eu falei, como assim talvez? Eles falaram, peraí, por quê? Você não sabe de nada? Eu falei, não tô sabendo de nada. Acabou que a agência do Brasil me mandou pra Holanda dizendo que eu tinha uma escola. Na verdade, eu não tinha escola. Eles ainda estavam tentando conseguir uma escola pra mim. Detalhe, desde as férias de julho, eu parei de ir pra escola. Então as aulas voltou na última semana de julho, eu perdi essa última semana, perdi agosto inteiro, perdi setembro inteiro pra chegar lá e eles falarem pra mim que eu não tenho escola. Ou seja, são 2 meses de aula que eu perdi e se eu faltasse mais uma semana, eu ia repetir de ano. Eu fui em 2017 para o intercâmbio. Eu ficaria até o meio de 2018. Julho de 2018 eu voltaria para o Brasil. Não poderia fazer escola porque eu não posso começar o ano letivo do meio. Teria que ficar 2018 parado, sem fazer nada. E 2019 eu ia começar o 3º colegial para só me formar em 2020, o ano passado. Eu não podia mais perder aula. Eu não podia essa incerteza de que eu não tinha uma escola. Mas tudo bem. Falei, se eles me mandaram, eles devem ter alguma coisa planejada. Foi numa sexta-feira que o meu irmão me chamou pra ir numa cidade um pouquinho mais ao sul, chamada Eindhoven. E lá a gente foi numa IKEA. Eles tinham que comprar algumas coisas. Ele e a esposa, que hoje é esposa, mas na época ainda era namorada, tinham que comprar algumas coisas pra casa. E aí eu falei, beleza, vou com vocês, claro, quero conhecer, vai ser muito legal. A gente conversou muito no carro, chegamos lá na IKEA, eu recebi uma ligação e era a minha agente daqui do Brasil. E aí eu pedi licença pra eles, falei, olha, continua comprando aí, eu vou atender a ligação aqui, quando eu terminar eu falo com vocês. E era de vídeo. Quando eu atendi, os meus pais estavam lá também. Aí eu falei, meu Deus, isso não é coisa boa. E resumindo a história, ela me explicou que eu não tinha escola, que eles não tinham, como eu disse, era uma sexta-feira, que segunda-feira, se eu não tivesse uma escola na segunda-feira e perdesse mais um dia de aula, eu ia repetir de ano. Então eles me deram 2 alternativas. Ou eu ficaria lá correndo o risco de repetir de ano, perder o 3º colegial, como eu falei, só ia estar formado em 2020. Ou eles me mandariam para a Inglaterra, eu passaria 3 meses na Inglaterra e depois 6 meses na Irlanda. Porque o meu intercâmbio era de 10 meses, eu já tinha perdido um porque eles enrolaram 1 mês e por isso eles tinham que completar com esses 6 meses na Irlanda. Parece uma coisa muito atrativa, mas eu tinha preparado a minha mente durante 1 ano para ir para Holanda. Eu estava preparado para estar ali, para viver ali, para morar ali. Eu tinha conhecido uma família que eu me conectei muito, que eu estava muito feliz de ter conhecido eles muito felizes de terem me conhecido. E aquilo foi muito dolorido. Eu desliguei o telefone e falei que eu precisava pensar. Ela falou que precisava receber a resposta até o fim daquele dia. Chorei muito. Depois eu fui até meu irmão, ele percebeu que eu não estava bem. No meio do caminho ele perguntou o que estava acontecendo, eu expliquei, chorei mais ainda. Ele chorou também, isso que fazia só 5 dias que a gente tinha se conhecido. Eu cheguei num domingo e isso aconteceu numa sexta-feira. Fazia só 5 dias que a gente tinha se conhecido. E aí eu
enxuguei o choro. Da cidade que a gente tava até a cidade que eu morava, dava 20 minutos. Aí eu enxuguei o choro, cheguei na casa de cara limpa. Eles perceberam que a gente não tava muito bem. E na hora que eu vi a minha mãe de lá, cara, ela me recebeu tão bem. Foi um carinho tão grande. Todos eles. Eu tenho como família mesmo. Já fui visitar eles 2 vezes desde o meu intercâmbio. Na hora que eu vi ela, cara, eu caí no choro de novo. Mas eu chorei muito, muito, muito. Eu não aguentei. Eu olhei pro rosto dela e já chorei muito. E na hora ela virou pra mim e perguntou o que aconteceu. E eu não conseguia falar. E aí o meu irmão, em holandês, eu não entendi nada, claro, mas eu tinha acabado de explicar tudo pra ele o que aconteceu. Eu sabia que era isso que ele tava falando. Em holandês ele explicou tudo pra mãe do que aconteceu. E ali ela já chorou um pouco também. O meu irmão, o meu outro irmão que morava lá na casa, ele não tava lá. Ele tinha saído, tava trabalhando. E foi uma choradeira, assim, imensa. Eu fiquei super chateado. Não tinha tomado a minha decisão ainda, mas eu sabia que qualquer decisão ia me machucar de alguma forma, seja no meu futuro, ou seja com a conexão com a família. E como eu disse, eu tinha que dar a resposta até o fim do dia, então eu pensei bastante, pedi a opinião deles, vi o que eu teria que fazer. Os meus pais deram a opinião deles também, falaram que eu deveria ir sim, eles falaram, a sua decisão é a decisão que vai ser tomada aí, ponto final. Se você quiser ficar, você fica, se você quiser ir, você vai. Mas na nossa opinião, achamos que você deveria ir e não perder o seu ano letivo. Eu pensei, pedi a opinião deles, eles falaram, cara, é o seu futuro, a gente vai estar aqui sempre, você pode vir visitar a gente sempre, mas eu acho que você deveria ir sim. Alguma coisa no meu coração falava que eu tinha que ficar. Mas de ouvir tanta opinião, e eu ainda tinha 17 anos de idade, não tinha a maturidade que eu tenho hoje, eu acabei decidindo ir. E do jeito que eu tô falando, parece que foi uma coisa ruim. Mas calma, a gente vai chegar lá. Me despedi deles, eu tive a oportunidade de ficar lá até no domingo. Então, por mais que eu tinha tomado a decisão na sexta-feira, a agência comprou a passagem pra Inglaterra. Eles todos pagaram, claro. Pagaram a passagem na Inglaterra pra domingo. Então, eu fiquei mais a sexta, fiquei sábado e fiquei domingo com eles. E, cara, foi assim, foi muito bom. A gente fez muita coisa. Eles me levaram pra muitos lugares, conhecemos muita coisa e foram momentos incríveis, assim, só tenho a agradecer. E aí chegou o domingo, peguei o avião, bem triste, bem triste. Fui pra Inglaterra, cheguei lá, tava muito triste ainda, porque pra quem não sabe...